Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje dou continuidade aqui aos nossos desafios e venho trazer a resolução do último desafio que envolveu área máxima. E nesse caso aqui a gente deu um upgrade e está trazendo aqui um desafio que envolve derivada, que envolve equações diferenciais. E aí no caso, pessoal, eu vou utilizar o seguinte, né? Só para a gente entender um pouquinho, pelo menos a parte inicial. Claro que se você não viu derivada, realmente fica um desafio bem mais complicado, bem mais complexo, obviamente. Porém, eu vou tentar deixar os cards daquilo que eu tenho sobre derivada no canal. Quem sabe você consegue pegar o máximo de informações a respeito de derivada, tá bom? Mas no caso aqui, pessoal, o que você tem? Imagine que você tenha, por exemplo, a função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, a boa e velha função do segundo grau. Lembra que quando você está lá calculando o x do vértice, aí o professor de vocês disse, vale menos b sobre quem? Sobre 2a? Sim, isso aqui é verdade, ele não mentiu para você, obviamente. E esse cara aqui, aí você fala que se a parábola tiver concavidade voltada para baixo, então ele é um ponto de mínimo. Se a parábola tiver a concavidade voltada para cima, né? No caso aqui é o contrário, né? Se a parábola tiver a concavidade voltada para cima, então ele é um ponto de mínimo. Se a parábola tiver a concavidade voltada para baixo, então ele é um ponto de máximo. Isso tudo aqui, pessoal, quem justifica para a gente é o cálculo diferencial integral, ou seja, é a derivada, no caso, a gente tem como informação. Primeira coisa aqui, pessoal, a gente calcular uma derivada de uma função polinomial, ou seja, toda vez que você tiver tipo g de x igual a x elevado a um expoente n. Depois eu vou trazer um vídeo só explicando a justificativa de por que a gente pode utilizar essa derivada. Digamos que seja g de x igual a x elevado a n. A sua derivada, que a gente denota por g', você aplica a regrinha do tombo aqui, então tipo, fica n vezes quem? X elevado a n menos 1, tá bom? É isso que a gente tem, essa é a ideia da derivada polinomial. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui. Por exemplo, se eu pegar a derivada, esse 2 vai multiplicar com a, então a gente vai ter 2a. Aí no caso, a derivada do bx, observe que o expoente do x é igual a 1. Se eu fosse tombar o 1 aqui, daria 1 vezes x elevado a 0, porque você sempre subtrai 1 no expoente. X elevado a 0 vai dar 1, 1 vezes 1 ficaria 1. Então significa o seguinte, a derivada do x é 1, como tem um b multiplicando, então vai ficar quem? Mais o meu b. Então a gente tem essa informação. O interessante, pessoal, é que quando a gente pega a derivada iguala ela a 0, por exemplo, aqui, faltou um x aqui, né, porque era ao quadrado, na hora que eu tombou ficou x elevado a 1. Quando você pega a derivada de uma função, mas isso é qualquer função, não só do segundo grau, mas qualquer função. Derivou ela, igualou a 0, por exemplo, 2ax mais b igual a 0. Então, se você for resolver aqui, fica tipo 2ax igual a quem? A menos b. Então, x é igual a quem? A menos b sobre 2a. Tcharam! Olha só quem que deu aqui. Justamente o que a gente já sabia. O que isso significa? Quando você pega a derivada de uma função igual a 0, você obtém os candidatos a serem pontos de máximo ou ponto de mínimo, dependendo de como for a função. E por que você fala candidatos, Walter? Porque pode acontecer de a função ter um ponto como esse, que a gente chama de ponto crítico, mas ele não ser um ponto de máximo ou não ser um ponto de mínimo, tá bom? Mas é uma condição necessária. Então o que vai acontecer aqui? Toda vez que você pega uma função, calcula a derivada, claro que calcular a derivada depende muito da função. Se for feia, a derivada dá mais trabalho. Se for assim, polinomial, é só aplicar a regrinha do tombo. Cheguei nisso daqui. Esse ponto aqui é o ponto de máximo ou de mínimo, dependendo do como for, né? No caso, concavidade é que vai mandar aqui pra gente, tá bom? Então é isso que a gente tem, essa ideia, essa parte teórica que está por trás para a gente resolver o desafio da nossa semana, beleza? Outras aplicações de derivada, né, que a gente tem, se você pensar, lembrar, o volume de uma esfera é 4/3 de π vezes quem? Vezes o r ao cubo. Eu posso olhar esse volume em função de r. Se eu calcular o volume da esfera em função de r, esse 3, que é a minha variável, que ele vai tombar. Então ficaria o quê? 3, aí vezes o 4/3 de quem? De π vezes o quê? O r ao quadrado. Então eu posso, por exemplo, cancelar esse 3, isso aqui dá o que para a gente? 4π r ao quadrado. Se você bem lembra, isso aqui é a área superficial da esfera de raio r. Então assim, a gente tem umas conexões legais a respeito de derivada. Então, por exemplo, se você pega a área do círculo, né? O que é a área do círculo? É π vezes quem? Vezes o raio ao quadrado. Se você calcula a derivada que é o a' aqui, né? Em função do raio,
Na hora que você tombar o 2, vai ficar 2 vezes π vezes r. E o que é isso aqui para a gente, pessoal? O comprimento da circunferência. Você que é da área de física, você já deve saber, porque, por exemplo, se você pegar a equação horária do espaço e você derivar, você vai obter a da velocidade. Se você derivar, você vai obter a da aceleração. Isso tudo está ligado a respeito aí dentro da matemática e junto com a física, claro, como sempre, aplicações. Beleza, então agora vamos entender aqui o que isso tem a ver com o nosso exercício. Ele fala, determine um retângulo de área máxima e lados paralelo aos eixos coordenados inscritos na elipse 4x² mais y² igual a 1. O objetivo aqui, se você não soubesse como que era a fórmula, ou melhor dizendo, o gráfico dessa elipse, né, porque ela não estava dada no exercício, a gente tem o seguinte, né, a equação x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1, essa equação aqui ela é a equação reduzida da elipse, onde o a e o b, se o a for maior que o b, o que vai acontecer? Vamos dizer assim, a parte mais esticadinha da minha elipse vai estar no eixo x, que é o a aqui. Se a minha parte maior estiver embaixo do y, então a parte esticadinha vai estar no eixo y. E nesse caso aqui, se você perceber, olha só, pega aqui, ó, 4x² mais y² igual a 1. Aqui, se você há de concordar comigo, que isso aqui é a mesma coisa que x² dividido por 1/4 mais y² dividido por 1 igual a quem? Igual a 1. Por que eu fiz isso? Só para a gente saber quem que é o a e o b. Por exemplo, o a aqui ele vale quanto? Né? Como é ao quadrado, o a vale meio, porque meio ao quadrado dá 1/4. E nesse caso aqui o b vale quanto? Vale 1. Observe que b é maior que quem? B é maior do que A. E se B é maior do que A, significa que a parte maior, podemos dizer assim, onde está o foco da elipse, né, que a gente chama, está no eixo Y, ou seja, está no eixo das ordenadas, tá bom? Então é isso que a gente tem, essa ideia da informação. Agora bora lá resolver o nosso problema. Ele quer um retângulo máximo, então vamos desenhar aqui um retângulo só para a gente saber o que a gente pode fazer. O que a gente tem aqui? Ó? Por exemplo, eu posso chamar esse ponto aqui, eu vou chamar ele de A, tá bom? Vou chamar esse ponto aqui, vou chamar de A não, só para não ficar com o mesmo valor, vou chamar esse cara aqui de M. Devido à simetria da minha elipse, esse cara aqui seria o menos M, desde que M seja um número maior do que 0, tá bom? Então eu fiz isso daqui. O que acontece? Se eu pegar e construir, digamos assim, eu vou construir essa função aqui, ó, só esse arco aqui. Observe que ele está na parte onde o y é positivo, então o que eu vou fazer? Eu pego essa minha função, y² mais 4x² igual a 1, quer dizer, melhor dizendo, eu pego essa minha equação e faço ela virar uma função. Como? Vou fazer o seguinte, y² é igual a 1 menos 4x², então a gente tem que y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada. Como eu peguei a parte do y positivo, então eu vou considerar apenas a parte do mais a raiz quadrada de 1 menos quem? 4x². Então significa, pessoal, que essa é a função que eu estou escolhendo, tá bom? Então essa daqui é a minha função. Beleza. Agora o que vai acontecer? Então digamos que essa parte aqui tem essa seguinte regra, y é igual a 1, a raiz, né, de 1 menos 4x². Beleza. O que vai acontecer? Para a gente calcular a área, vamos pensar que primeiramente eu vou calcular só a área desse retângulo aqui. Por quê? Aí depois, na hora que eu for calcular a área desse retângulo, basta depois multiplicar por 4 cada uma dessas partezinhas. Então, para a gente pensar na área, né? Vamos pensar naquela área ali. Essa área, ela vale quanto? Ela vale m, que é a base, vezes a altura. A altura seria isso daqui. Ou seja, pessoal, se a gente for pensar na função, essa altura, digamos que essa função aqui seja uma função f de x, essa altura aqui, ela seria nada mais, nada menos que quem? O f do m, ou seja, quando eu pegar essa minha função e multiplicar por m, calcular ela no ponto m. Então como é que vai ficar aqui para mim? A área em função de m vai ser a base, que é m, vezes a altura. Essa altura eu consigo tirar aqui dessa regra. O que vai ficar para mim? Vai ficar a raiz quadrada de quem? De 1 menos 4m². Então, no fim das contas, a gente tem essa função aqui. Essa é a função que vai fornecer o quê? Informações sobre a área do meu retângulo.
inscrita aonde? Na minha elipse. Então o que a gente precisaria fazer, como a gente viu? Pegar a derivada dessa função e igualar ela a quanto? Igualar a zero. Porque se eu fizer isso, eu vou encontrar o valor de m, encontrei o valor de m, pronto, acabou meu exercício, corre por abaixo, o abraço e já era, tá bom? Agora, como é que a gente faz para calcular essa derivada aqui, né? Essa derivada, pessoal, ela não é nada, vamos dizer assim, ela não é nada trivial, né? Mas aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos lá, vem comigo. A de m eu vou escrever da seguinte maneira, é m vezes quem? A raiz de 1 menos 4m². Primeira coisa, eu vou jogar esse m lá dentro, porque ficaria mais fácil para a gente trabalhar. Então isso aqui vai ficar o quê? A raiz de quem? Lembra que, por exemplo, imagine que você tenha 4 raiz de 3. Se você jogar o 4 lá dentro da raiz, como ele saiu de uma raiz quadrada, ele teria que ir lá dentro ao quadrado. Então ficaria a raiz quadrada de quem? De 4 ao quadrado vezes quanto? Vezes o 3, tá certo? Então isso aqui vai ficar 4 ao quadrado é 16, aí 16 vezes 3, isso dá 48, ficaria a raiz quadrada de 48, só para a gente organizar. Então significa o seguinte, que se você quer colocar um número dentro de uma raiz quadrada, basta você elevar ao quadrado. Então ele entraria ao quadrado vezes quem? 1 menos 4m ao quadrado que já estavam lá. Então o que vai acontecer aqui? A minha área em função de m, ela vai ser igual a quanto? Aqui dentro eu vou fazer uma distributiva, então vai ficar raiz de m ao quadrado menos quem? 4m². Fechou o rolê. O que a gente precisa agora fazer? Calcular a sua derivada. Para calcular a derivada, lembra que eu falei para vocês que a gente vai precisar calcular tipo, a derivada de uma potência? Lembra que eu posso trabalhar com raiz quadrada como sendo potência meio. Então isso aqui ficaria tipo m ao quadrado menos 4m² elevado a quanto? Elevado a meio. E aí o que vai acontecer? Só que agora aqui a gente vai precisar utilizar o que a gente chama de regra da cadeia. Vou deixar o card aí para vocês do que significa calcular a regra da cadeia. Mas a prática ela significa o seguinte, né? Deixa eu tirar aqui porque eu ainda não calculei a derivada. Então a minha derivada vai ficar o seguinte. Eu pego esse expoente, faço a regrinha do tombo, igual eu mostrei para vocês anteriormente. Então vai ficar meio vezes quem? M ao quadrado menos 4m². Aí, pessoal, a gente tem que fazer, aí ficaria aqui no expoente meio menos 1, e aí vezes a derivada do de dentro, que é a regra da cadeia. Então isso daqui vai dar o quê? 2m menos 16m ao cubo. E aí fechou, essa é a minha função. Então significa que a linha de m vai ser igual a meio vezes... Aqui vai ficar meio menos 1, que vai ficar menos meio, então a gente vai ter aqui, ó, vamos já até inverter, 1 sobre m ao quadrado menos 4m² elevado a menos meio, elevado a mais meio, já que eu inverti, vezes quem? 2m menos 16m ao cubo, e a gente tem essa função, tá bom? Aí o que acontece, né? O interessante aqui, eu preciso pegar essa função, a linha de m, e igualar ela a zero. E aí o que vai acontecer? Na hora que eu igualo a zero, eu teria toda essa expressão igual a zero. Observe que o denominador nunca pode ser zero, então quem tem que ser zero é o numerador. Ou seja, 2m menos 16m ao cubo tem que ser igual a zero. Então aqui, se você dividir todo mundo por 2, né? Como m é diferente de zero, eu vou dividir por 2m. Então a gente vai ter o seguinte, 1 menos 8m ao quadrado igual a zero. Então a gente vai ter o quê? 8m ao quadrado igual a 1, então a gente vai ter m igual a 1 sobre 8, né? M ao quadrado, então m vai ser igual a 1 sobre a raiz quadrada de 8, ou seja, 1 sobre 2 raiz de 2, e aí se você perceber, né, racionalizar em cima e embaixo vai ficar o quê? Raiz de 2, tá certo? Multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, dividido por quem? 2 vezes 2, e aí isso daqui, né, 2 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar o 4, tá bom? Depois que a gente multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então, pessoal, o que vai acontecer? Esse é o meu m. Então, se a gente for voltar lá na minha função, a gente vai ter? Esse lado aqui, né? Ou melhor dizendo, aqui vai ali raiz de 2 sobre 4. Então, o lado do meu retângulo, né? Um lado dele vai ficar o dobro disso, ou seja, raiz de 2 sobre 2. E aqui, pessoal, o que vai acontecer? Eu precisaria saber a sua imagem, né? Como é que a gente faz para determinar a imagem desse y? Aqui,
Deixa eu só fazer então a continha aqui no lado, ó, por exemplo, para a gente saber essa altura, bastaria, por exemplo, a gente pegar esse m que eu acabei de encontrar e substituir a minha função aqui no meu y. Então, o que vai ficar? Y é igual a raiz de 1 menos 4 vezes quem? A raiz de 2 sobre 4 ao quadrado, né? Então, vai ficar o quê? 2 sobre 16. Então, o que vai ficar aqui para mim? Vai ficar a raiz, né? Aqui, 4 vezes 2 vai dar 8, 8 sobre 16 dá meio, então vai ficar 1 menos meio, então isso daqui vai ficar 1 menos meio vai dar meio, raiz de meio, que é o quê? 1 sobre raiz de 2, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, no caso, o que acontece? As dimensões, né, determine o retângulo de área máxima, se a gente for pensar, então, nas dimensões do retângulo, só para a gente finalizar aqui, esse lado aqui vale raiz de 2, e esse lado aqui vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Isso aqui, por quê, né? Aqui é raiz de 2 sobre 4, como eu dobrei aqui, fica raiz de 2 sobre 2. Aqui também é raiz de 2 sobre 2, como eu vou dobrar, vai ficar só raiz de 2. E aí, se você precisar, né, calcular a área dele, basta você calcular base vezes altura aqui, morreu o nosso problema, né? Tipo, raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2. Isso aqui vai dar 2 dividido por 2, que é igual a quanto? Que é igual a 1, e 1 no caso é a área máxima. Gente, é muita informação, eu creio que para que você tenha um bom acompanhamento do que eu acabo de fazer, você teria que ter uma noção do que vem a ser derivada, mas essa é a ideia do desafio. Então você que está indo aí para uma escola militar, né, quer prestar uma escola militar, infelizmente ou felizmente você precisa saber derivada de função e também você precisa saber integral. Caso contrário, você que é um cara da FUVEST, você que é um cara da Unesp, Unicamp ou FRJ, ou qualquer outro vestibular ou do Enem, isso tudo aqui você só vai aprender se você for para uma área de ciências exatas, e aí sim você vai aprender de derivada integral, mas o nível de aplicação que a gente tem disso aqui é muito grande. Beleza, pessoal? É isso. Espero que você tenha entendido aqui, espero que você tenha gostado da resolução. Por favor, gentilmente, grande abraço. A gente dá aquele like aí para dar aquela upgrade no canal do Walter e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!